todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um conteúdo muito especial para mim, pois é um objetivo pessoal que eu tracei desde o início de 2023 e hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu consegui bater essa meta. Eu estou muito orgulhosa e feliz comigo mesma por isso. E eu vou estar compartilhando isso com vocês. Então, desafie-se, você não faz ideia aonde você pode chegar. Bom, como vocês sabem, que vocês têm me acompanhado aqui já faz um tempinho, nesse processo do Enem, como eu me esforcei para evoluir na redação. De 700 eu fui para 960. Desde daquela época para cá eu penso, nossa, se eu conseguir, eu queria muito poder compartilhar isso com vocês e comparar essa evolução. Então eu fiquei muito ansiosa esperando o INEP divulgar a vista pedagógica, a versão em PDF da redação, para eu chegar em 960 pontos. Estou aqui com o notebook e a gente vai começar com 2022. A gente vai olhar a vista pedagógica em cada competência. Na redação do Enem, são 5 competências. Ela pode ser pontuada de 0 a 200 pontos cada, que somando 200 vezes 5 dá 1000, né? A competência 1 é responsável por demonstrar domínio da norma da língua escrita. Sua nota nessa competência foi 120. Aí agora essa foi a análise deles. Você atingiu 60% da pontuação prevista para a competência 1, atendendo aos critérios definidos a seguir. O participante demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita, ou seja, apresenta um texto com estrutura sintática mediana para o grau de escolaridade exigido, porém com alguns desvios morfossintáticos, de pontuação, de grafia ou de emprego do registro adequado ao tipo textual. Vamos para a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência 2 é responsável por isso. Sua nota nessa competência foi 160. Você atingiu 80% da pontuação prevista para a competência 2. O participante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Embora ainda possa apresentar alguns problemas no desenvolvimento das ideias, o tema em seu texto é bem desenvolvido, com certa distância do senso comum, demonstrando bom domínio do tipo textual exigido. Competência 3. É responsável por selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Sua nota nessa competência foi 120. Você atingiu 60% da pontuação prevista para a competência 3. Em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas limitados aos argumentos do texto motivadores e pouco organizados. Ou seja, os argumentos estão pouco articulados, além de relacionados de forma pouco consistente ao ponto de vista definido. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Sua nota nessa competência foi 120, mais uma vez. Você atingiu 60% da pontuação prevista para a competência 4. O participante articula de forma mediana as partes do texto com inadequações ou alguns desvios e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Vamos para a última competência. Competência 5. Por mais que não pareça, a competência 5 é uma das que eu mais tenho medo e dificuldade. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Sua nota nessa competência foi 180. Você atingiu 90% da pontuação prevista para a competência 5. O participante elabora excelente proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Trata-se de redação cuja proposta de intervenção seja muito bem elaborada, relacionada ao tema, decorrente da discussão desenvolvida no texto, abrangente e bem detalhada. No total, juntando todas essas pontuações que eu acabei de citar, minha nota final foi 700 pontos. Lá no final da página, eles disponibilizaram um gráfico, a gente consegue ver todos os estudantes que participaram do Enem, da redação, baseado na pontuação, em qual categoria a gente se enquadra. E aqui, como eu tirei 700, né, entre 601 a 700 pontos, eu fiquei na faixa de 20%. O que eu achei desse ano
Foi a primeira vez que eu tinha participado do Enem. Como vocês sabem, eu só estudei na escola, não fiz curso nem nada. E eu não sabia muito bem escrever redação. Vocês vão ver lá na minha redação do PDF. O que eu escrevi no começo foi porque eu decorei. E isso de alguma forma ajudou. Só que claro que a gente vai ver que não foi o suficiente. Vocês podem ver que a minha letra estava muito grande. E a gente que faz redação treina, a gente precisa de todo o espaço possível para a gente colocar em palavras o que a gente quer dizer. Naquela época eu era muito imatura, vamos colocar assim, porque eu não sabia, eu não havia treinado, minha letra era muito grande, eu não fui com uma técnica, um esqueleto pronto, que vocês vão ver a diferença depois. Eu não conseguia relacionar minhas ideias, eu não conseguia falar o que eu queria dizer, eu não tinha nem um argumento, eu não tinha nem posição para falar daquele tema, que foi um tema muito maravilhoso 2022, que eu não sabia, porque eu não estudei, porque eu não fiz nada, e agora a gente vai ler a redação e vocês vão ver a diferença. Olha só, daqui a 2022 e aqui é 2024. Olhando de longe, já dá para ver a diferença, né? Primeiro, 2022, letra muito grande. Eu fiz letra de forma em minúscula. E 2024, eu diminui bastante a letra. Tive muita dificuldade no início, quando eu estava estudando, mas depois eu consegui dominar isso. E foi letra de mão dessa vez. Nossa, e a coisa que eu não gostei é que minha letra, no rascunho de redação, minha letra ficou até bonitinha. Só que aqui ficou terrível, mas deu para entender. Então vamos lá. Na prática, acredito que vocês vão conseguir reparar a evolução e a diferença. 2022. Eu vou estar lendo do jeito que eu escrevi. Algumas coisas vão estar certas, algumas coisas não. Ao afirmar, em sua estimada canção, O Tempo Não Para, o poeta e compositor Cazuzo, já escrevi errado, Cazuzo, né, que é Cazuzo, faz, de certo modo, uma comparação entre o futuro e o passado. De fato, ele estava correto, pois esses desafios não são de hoje, na verdade, desde a época colonial. Não obstante, na contemporaneidade, essas adversidades ainda persistem pela escassez do reconhecimento desses povos e o preconceito, que infelizmente assola um país de diversidades. Gente, eu tenho tanta vergonha dessa redação que eu coloquei pontuações em lugares errados, escrevi o nome de alguém que eu citei errado. O que mais que eu fiz aqui? Eu não consegui dar um argumento bom, porque aqui eu escolhi o quê? Cadê? Escassez do reconhecimento desses povos e preconceito. Tipo assim, é basiquinho, mas se eu conseguisse defender bem, ficaria muito massa. Mas como eu sabia, foi terrível isso aqui. Mas vamos continuar. O filme brasileiro Bacurau demonstra a luta pelo reconhecimento com o povo e a resistência dele. De maneira análoga, em pleno século XXI, cada vez tem sido a luta em conquistar o reconhecimento das entidades nacionais e preservar sua cultura e terra. Portanto, é notável a persistência e espera-se o reconhecimento por parte do governo. Igual eu falei, ficou muito básico, mas mesmo com o básico, já ouviu falar no arroz e feijão bem feito dá certo, o básico funciona? Eu coloquei coisinhas básicas, mas se o que eu tivesse na minha mão, o material que eu tivesse na minha mão, se eu fizesse da melhor forma possível, estava perfeito. Mas, infelizmente, eu não estudei e não consegui fazer direito. Olhando aqui, eu vejo que, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, eu conseguiria fazer uma coisa maravilhosa. E eu digo mais, tá? Esse filme Bacurau, eu particularmente nem gosto. Eu fui meio obrigada a assistir na escola, mas vamos lá. Nesse mesmo sentido, o preconceito é também um dos principais fatores para os desafios se manterem inabaláveis até hoje. De acordo com o filme Vista Minha Pele, ele faz uma inversão da raça, posição social e o modo de vida. Essa analogia pode ser vista como exemplo do poder que o preconceito tem e a destruição que poderá acarretar na sociedade. Ai, gente. Vista Minha Pele é uma cinematográfica muito boa. É uma troca racial
Só que a gente está falando de povos tradicionais indígenas. Claro que de alguma forma a gente vai relacionar uma coisa aqui, só que eu fui bem rasa, né? E eles não gostam disso, eles gostam que sejam bem profundo, bem específico. Que nessa situação não era para eu ter usado isso. E se eu usei, pelo menos eu conseguisse esclarecer melhor o que eu queria dizer. Só que não foi o caso, né? Porque eu estava falando de preconceito aqui, e isso na pele foi algo relacionado. Mas para povos tradicionais indígenas, não foi uma boa ideia. E mais uma vez a gente pode ver que foi uma coisa muito rasa, eu não aprofundei muito. Eu meio que, tipo assim, vou lá para fazer a redação, eu queria 1000, mas eu meio que só preenchi lacuna aqui. Vocês têm ideia da letra tão grande que tá. Vamos para a conclusão. Misericórdia de Jesus. Ai, não vejo a hora de passar para outra redação que é... Ai, desse modo, conclui-se que, para haver a valorização das diversas comunidades e dos povos tradicionais no país, é necessário que o governo, como Estado e determinante de leis, por meio do Poder Legislativo e do Ministério Social e do Cidadão, estabeleça leis que protejam e deem suporte a esses povos. Não só isso, mas também realizem projetos comunitários, visando alcançar os demais cidadãos brasileiros conhecerem sua cultura, aniquilando assim o desconhecimento e o preconceito. Vocês têm interesse? Vocês querem que eu faça uma análise de redação? Tipo assim, nota 1000 ou de uma redação boa? Qual foi o plano que eles tiveram? O que a gente pode tirar de bom nisso? Como que os corretores gostam? Igual eu falei, que a gente tem a introdução, o desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. Como que a gente tem que fazer na introdução? Como que ele tem que fazer no desenvolvimento? Como que a gente tem que fazer na conclusão? Vocês têm interesse? Porque aí você faz uma análise bem completona mesmo. São segredos que são coringas e fazem total diferença para você alcançar 900 mais. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários também, para eu saber que vocês têm interesse e estão gostando desse conteúdo, que eu posso trazer mais e me aprofundar mais também.